Olá pessoal, lá vai eu com as minhas histórias de novo. Gosto de contar histórias, mas as histórias que eu conto, pessoal, são histórias verdadeiras. Não são histórias inventadas que alguém inventou, não, é verdadeiro. Esse que aconteceu, eu morava numa cidade no Brasil, era menino naquela época, eu era um garoto ainda de uns 10 anos, e eu morava no Novo Brasil. E próximo de Novo Brasil tinha um lugarzinho cujo nome era Carandá. O Carandá era um entroncamento entre Jussara, Fazenda Nova e Novo Brasil. Fazia as três saídas ali, Jussara, Fazenda Nova e Novo Brasil. Por ali morava uma família de muita tradição. Uma família muito honrada, muito respeitada pela vizinhança toda. Todo mundo queria bem aquela família. Era um pequeno fazendeiro. E ele tinha uma moça, tinha uma filha, moça. E próximo dali morava um rapaz. O rapaz, também de uma família boa, porém muito pobre. E eles começaram a namorar. Ele começou a namorar com a moça, filha do fazendeiro. O nome dela eu posso até citar. Ela chamava Vitória. E começou a namorar com aquela moça, conheceu o pai dela e os pais dela deram-lhe um voto de confiança e ele se casou com a Vitória. Casado com a Vitória, eles viviam a vida tranquila. Muitas vezes a gente via eles naquelas festividades, pouso de folia, e eles iam muito nessas festividades. E eles estavam sempre naquelas pousos de folia. Todo mundo queria bem que ele tocava, inclusive tocava violão. Mas o tempo se passou e Vitória engravidou do primeiro filho, depois engravidou do segundo filho e já nasceu um garoto forte. E aquela família foi estruturando. Mas chegou por ali, naquela vizinhança, naquela região, uma moça. A moça chegou, aquela moça, aquele tipo de moça que fazia tudo, começava a cantar, extrovertida. E o rapaz, casado com a Vitória, acabou apaixonando-se por ela. Ele apaixonou por ela e começaram a se encontrar. E as pessoas sabiam do acontecimento, do encontro deles. Mas ninguém queria falar nada, ninguém queria se envolver. Um certo dia, ele começou a pensar em separar-se dela. Mas quando pensou em separar dela, lembrou das crianças. Tenho 2 filhos, como é que eu faço? Tenho 2 crianças que eu sou apaixonado, crianças que ele era apaixonado por elas. Pronto, a situação foi piorando e ele trabalhava de diarista, por ele ser uma pessoa pobre, ele trabalhava de diarista para um outro fazendeiro próximo. E um dia ele voltou do serviço, 5 horas ele saía, passou no Carandá, tinha uma venda, chamada Venda do Guim. Passou na Venda do Guim, tomou umas cachaça, ia subindo, passando em frente ao cemitério, tinha um pé de árvore. Eles chamavam de pau d'óleo, um pé de árvore que libera um óleo que é remédio, é cicatrizante, é anti-inflamatório, é um remédio para o estômago, enfim. E ele passando perto daquele pau, em frente ao cemitério, onde meu avô e minha avó foi sepultado. E ele olhou para aquele pau e tomou a decisão louca, drástica. Jogou uma corda no galho da árvore e ali mesmo ele se enforcou. Foi encontrado morto. E naquela região estava uma dupla, que inclusive essa moça, que ele apaixonou por ela posteriormente, gostava muito de cantar com eles. Chamava Garcia e Garça Branca. Garcia e Garça Branca fez até uma música, e a música dizia o seguinte: quem passar naquela estrada, todo mundo ainda vê. Uma cruz que está fincada faz a gente entristecer. Nesta cruz tem um letreiro, todo mundo pode ler, que morreu naquele dia por causa de um bem-querer. O rapaz era casado, era pai de 2 filhinhos. A mulher, muito sincera, lhe tratava com carinho, mas o tempo foi passando, por outra se apaixonou. E morreu naquele dia, ele mesmo suicidou. Olha que situação, né? Situação difícil. Mas, infelizmente, aconteceram esses fatos, são fatos reais e acontece ainda, né? Pessoas que perdem o controle, perdem o equilíbrio, acabam se envolvendo com outras pessoas que, na verdade, não é esposa e ali envolve filhos. É um sentimento muito grande. E ali, aquele moço se matou. Infelizmente, essa é uma história verdadeira, uma história verídica, uma história real. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.